Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos presentes hoje são eles: a Ana Júlia, a Manuela e o Pedro. Os demais alunos, por algum motivo, deve ser por causa da chuva, faltaram hoje, porém a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde ainda hoje os alunos que faltaram e os que estão aqui, que já me passaram o WhatsApp também, receberão o link dessa aula e poderão assistir e colocar as suas atividades em dia, mesmo não tendo vindo na escola. O que faltou deve fazer isso. Os que estão aqui podem opinar de assistir novamente em caso de dúvida, ou se não tiver dúvida, guarda o vídeo lá para quando precisar estudar para a prova. O material que nós estamos estudando é o Currículo em Ação de Matemática do 9º ano do primeiro semestre. O material é elaborado pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Nós estamos na situação aprendizagem 2, vamos fazer a parte 2 dessa situação aprendizagem. Habilidade. A habilidade é a EF09MA02. Objetos conhecimento, números irracionais, reconhecimento e localização de alguns na reta numérica. Lá na página 9 fala um pouquinho sobre a situação aprendizagem 2. Lá fala assim: já o estudo dos incomensuráveis com objetivo de reconhecer um número irracional como um número real, ou seja, que ele existe, em que sua representação decimal é infinita e não periódica, estão nas atividades envolvidas na situação aprendizagem 2. Então nós já começamos, vamos dar continuidade na página 12 mesmo, Ana Júlia. Página 12, atividade 2, leitura e pesquisa. Mais um integrante da família dos números irracionais. Uma das formas geométricas que mais intrigaram a humanidade ao longo de sua história foi o círculo. Tanto a área do círculo como o comprimento da sua circunferência, que é chamado de perímetro. Vamos parar um pouquinho aqui nessa leitura. Então o círculo, vou tentar fazer um círculo aqui. Faz de conta que dá um círculo certinho, tá bom? Quando ele fala a área do círculo, onde é a parte da área do círculo? É por fora ou é a parte interna? Isso, é a parte de dentro dela. E o comprimento de sua circunferência, chamado de perímetro. O que seria a circunferência? Seria o contorno dela inteirinho, tá bom? Isso aqui é a circunferência, é o contorno inteiro. Tiraram o sono de muitos geômetras, pois eles conheciam as regras apenas para os polígonos, ou seja, figuras que não tinha curva, que era tudo reto, tá? Triângulo, retângulo, quadrado, hexágono, pentágono, tudo que era figura que tinha retas, eles conseguiam calcular o diâmetro e a área. Agora, o círculo para eles era um ET mais ou menos, era uma coisa de outro mundo, que mais demorou para poder conseguirem entender. Para calcular o comprimento da circunferência, Arquimedes associou as ideias de perímetro já consolidadas. Então o que ele fez? Ele pegou os perímetros que já existiam. E já existia esse perímetro de círculo? Não. Só existia de polígonos, só de lados retos. Para calcular o comprimento da circunferência. Eu voltei ali. Arquimedes associou as ideias de perímetros já consolidadas, inscrevendo e circunscrevendo polígonos conhecidos. Quanto mais aumentava o número de lados do polígono inscrito ou circunscrito, percebia que o perímetro encontrado se aproximava do comprimento da circunferência aferido empiricamente.
Como assim? Então imagine o seguinte, ele tinha lá um círculo, certo? Ele tinha um círculo, e aí ele conseguia descobrir medindo. Como que ele media? Ele colocava um barbante, por exemplo, aqui, e ia soltando o barbante em cima da linha, certo? Daí a hora que chegava ele cortava o barbante. A hora que ele esticasse o barbante, ele tinha o tamanho. Só que eles não queriam fazer tudo medida com barbante. Eles queriam saber calcular, sem precisar de usar o barbante para medir. Aí o que ele começou a fazer? Ele começou a fazer isso aqui, ó. Olhem bem. Ele pegou o primeiro círculo. Deixa eu apagar os que eu desenhei ali. Então, ó, ele fez um círculo, certo? Dentro desse círculo ele colocou um triângulo. E fora ele colocou outro triângulo. E aí ele conseguiu achar o perímetro dentro dos dois triângulos ali, fez um cálculo lá e viu que chegou perto do valor da circunferência. Só que ele não sabia calcular a circunferência ainda. Aí o que ele fez? Falou, não, se com 3 lados já chegou perto, vou tentar então com 6 lados. Ele fez o hexágono, desenhou o hexágono, desenhou o círculo e fez um hexágono por fora. Você viu que ele fez um por dentro e um por fora? Aí ele chegou mais perto ainda da circunferência que ele conseguia medir com barbante, por exemplo. Aí o que ele fez? Se com 6 lados chegou mais perto, vou com 12 lados. Ele foi dobrando. Aí ele chegou com 12 lados, o dodecágono. Ele fez dodecágono fora, o círculo, dodecágono dentro, né? Ali no desenho não tá ao contrário, tá os dois por fora. E aí ele conseguiu chegar mais perto ainda. Então quanto mais lados ele tivesse, mais perto ele chegava, certo? E aí tem uma demonstração disso aqui para a gente ver na internet. Vou tentar abrir aqui. Olha lá. Com 4 lados, né? Olha o que ele fazia. Se a internet ajudar. Ó. A razão é a divisão, né? Ele fez o quê? Pegou a razão do lado de fora, que deu 34,14 tal, e dividiu pelo lado de dentro, que era de 10 centímetros, certo? Aí deu 3,41421. Aí ele aumentou para 6 lados. Ó, ele pegou o lado de fora, que dava 32, e dividiu por 10, certo? O polígono 1 tinha 30, o polígono 2, 34,2. Desculpe, eu falei errado, Jorge. Deixa eu voltar aqui. Ó, o que é esse 34? Ele pegou a medida dos polígonos, média. Ele pegou, somou todo esse lado aqui. Vamos supor que aqui deu 10, 10, 10 e 10, certo? 40. Aqui deu 12, 12, não, 12 não, tem que ser menor. 8, 8, 16, 32. Aí ele fez 40 mais 32, depois dividiu por 2. Então ele achou uma média. Isso aqui é uma média. Depois ele dividiu pelo diâmetro. O que seria o diâmetro da circunferência? Diâmetro é que sai de um lado e vai para outro. Então é uma reta atravessando essa circunferência aqui. Aí esse diâmetro era de 10. Quando ele fez a média dividido por 10, deu 3,41. Aí ele aumentou para 6. Quando ele fez a média dividido por 10, que é o diâmetro, deu 3,23. Repararam que cada vez que aumenta ele vai ficando um número, ele vai se aproximando do número que é o famoso número, que eu não vou falar o nome ainda. Com 10 lados, ele fez o que? A média, certo? Tamanho do polígono 1, tamanho do polígono 2, somou os dois e dividiu por 2, deu 31,69683, dividiu por 10, deu 3,16968. Aí ele colocou 100 lados, não dá nem para ver no desenho, vocês estão conseguindo ver? Mas ele tem 100 lados ali, né? Ele teria que dar um zoom enorme aqui, não sei se tem zoom aqui, eu acho que não. Ah não, vai ficar muito feio se eu dar zoom e não vai dar pra ver.
Então ele fez a média do polígono 1, média do polígono com o polígono 2, dividiu por 10, deu 3,148,5. Aí ele aumentou para 200 lados. Aí ele chegou a 3,1416, tá? E aí, hoje em dia, quando a gente quer saber qual é a razão da circunferência dividido pelo diâmetro, ele vai dar exatamente o valor de π. Π é um número irracional, ele não tem fim, tá? Ele começa com 3,14 e vai embora. Tem supercomputadores que já conseguiram descobrir 1.000 ou 10.000 casas depois da vírgula e não conseguiram ver um padrão que se repete, que nem vamos supor 3,23, 23, 23, 23. É uma dízima periódica. Quem está se repetindo infinitamente? O 23. Esse é o período da dízima. Agora isso aqui não é uma dízima, porque ele não tem um padrão. Ele vai ficar de forma aleatória. Mas uma coisa garantida, ele sempre começa com 3,14. Não tem fim, não tem fim. Por isso que ele é irracional. Já usaram supercomputadores que conseguiram achar até 10.000 casas depois da vírgula e não acharam um padrão. E ela nunca vai acabar. Então ele é um número irracional. Que ele não tem fim e não tem um período. Certo? Bom, página 13. Arquimedes dobrou o número de lados. Então ele vai estar explicando aquela parte. Ó. Arquimedes dobrou o número de lados do polígono inscrito e do polígono circunscrito. O que é o polígono inscrito? O que está por fora. Circunscrito, o que está dentro do círculo. Tá bom? Por isso que tem um polígono para o lado de fora e o mesmo polígono para dentro do círculo. Até chegar a um polígono de 96 lados. Daí você vai falar, mas o professor mentiroso acabou de mostrar de 100 e 200. Não, ali é uma simulação. Mas quando Arquimedes fez, ele não tinha computador. Né? Foi muito anos atrás, né? Na Grécia. Aí então ele fez um de 96 lados, ele teve que desenhar. E aí, dividindo o seu perímetro pelo diâmetro, ele obteve um valor de entre 3,1408 e 3,1428, algo inédito na época. Muitos matemáticos utilizavam a ideia de Arquimedes e foram aumentando cada vez mais o número de lados e dos polígonos, do lado dos polígonos, chegando cada vez mais perto do valor de π. Então é a palavra, uma letra grega, mas não coloca PI, tem um símbolo para representar isso. Tal valor foi calculado com mais de eu falei para vocês 10.000, não é? Olha. Tal valor foi calculado com mais de 1 trilhão de casas decimais em 2002, com o auxílio da computação, pelos pesquisadores japoneses Kanada e Takahashi. Essa razão intrigou os matemáticos, geômetras e filósofos desde a antiguidade. Porém, o nome e o símbolo usado para representá-la surgiram apenas no século XVIII. A letra grega π. Então essa é a letra grega aqui, ó. Opa! É essa daqui, ó. Essa é a letra grega. É uma letra caipoca difícil de fazer, ó. Você faz uma perninha para cá, outra para lá e faz. Tem gente que faz assim, tem gente que faz assim, ó. Entendeu? Eu já vi gente fazer isso aqui, ó. Entendeu? Isso aqui é a letra grega π. Aí é caligrafia, cada um faz de um jeito. Mas basicamente ela é duas perninhas, tortinha, e um tracinho em cima, tá bom? Essa é a letra grega, a famosa letra grega π. E ela representa a razão. O que é razão? O resultado da divisão da circunferência pelo seu diâmetro. Foi escolhida por ser a primeira letra da palavra perímetro. Qual é a primeira letra da palavra perímetro? P. Então a letra grega P é o π. Só que para nós na matemática ela representa um número irracional. Ela representa. O valor dele é 3,14 e mais de 1 trilhão de números depois da vírgula e até hoje não acharam o fim.
Perímetro em grego. Nossa senhora, como escreve perímetro em grego? Pepirímetro, sei lá como que se escreve. Estão vendo ali? Alguém consegue ler? Tem que chamar alguém que entenda grego, né? Eu sei que aqui é o P, aqui deve ser o E. Agora esse aqui, sei lá, o R? Né? Muito estranho. O que corresponde à circunferência de um círculo? Por ser um número de infinitas casas decimais, sem um período, não tem período que repete, não pode ser representada na forma de uma fração. Então não dá para representar em fração, até porque a circunferência não vai ser exata ou o diâmetro não vai ser exato. Então ele é um valor aproximado sempre. Não pode ser representado por uma fração com o numerador, a parte de cima, inteiro e o denominador inteiro. E diferente de zero. Por quê? Porque a parte de baixo nunca pode ser zero, né? Como que eu vou fazer uma divisão por zero? Não dá. É impossível dividir por zero. E, portanto, é um número irracional. Irracional quer dizer que ele não tem uma lógica e não vai ter fim. Ela tem uma repetição que vai infinitamente. Atualmente, na prática, uma aproximação com duas casas decimais já propicia cálculos com precisão em desenhos de construção. Então, quando um engenheiro vai construir, ele precisa usar o valor de π, ele não vai usar o valor de π infinitamente. Ele vai usar um valor com duas casas depois da vírgula, já está ótimo. Mas, por exemplo, vai lançar um míssil, certo? E aí o cara tem que calcular a trajetória desse míssil. Se ele colocar 3,1, era para acertar Guapiara, por exemplo. O míssil saiu lá dos Estados Unidos, era para acertar Guapiara. Ele colocou 3,1, caiu ali em Capão Bonito. Mas ele quase acertou, não, ele errou feio, você é louco, 35 km. Por quê? Porque ele não colocou muito exato a informação. Se ele colocasse 3,14, imagina que eles estão querendo acertar o míssil em nós aqui. Ele colocou 3,14, aí já caiu lá na cidade de Guapiara. E se ele colocasse 3,14, acho que... eu não lembro de cor, só... cadê? Olha o valor do π. Então 3,14 caiu um míssil lá em Guapiara. 3,141 caiu um míssil na frente da escola. Erraram ainda. Queria acertar no Pedro, né? Aí se eles colocar 3,1415926, nossa, agora eles colocaram muita informação. Vai cair bem em cima da cabeça do Pedro, porque está bem exata a informação. Então, quanto mais casas eles colocarem de informação do π, mais exato é a conta, tá bom? Uma vez eu vi o exército, eu morava em Praia Grande, lá na Praia Grande, no Canto do Forte, tinha o exército, eles ficavam calculando a trajetória com um canhão, aqueles com duas rodas, eles levavam, colocavam assim no chão, tinha um barquinho a uns 2 km em alto mar. Aí os caras pegavam, tinha um aparelhinho assim que calculava a velocidade. É treinamento deles, né? Que eles nunca entraram em guerra, graças a Deus. Mas eles estão preparados, caso. Aí ele tinha um aparelhinho que calculava a velocidade do vento. E um cara com uma prancheta fazendo um monte de cálculo lá. Para calcular qual era o grau que ele tinha que erguer e tal. Aí ele falou os graus pro cara assim e tal. O cara ergueu o grau. Aí ele falou, agora espera. A hora que a velocidade do vento chegou no que ele tinha calculado, ele falou, pode tirar. Aí o cara puxou um coisinho assim, pum. Saiu uma bolona assim de ferro. Você só vê o barquinho despedaçando inteiro, cara. Os caras conseguiram acertar um barquinho a 2 km, cara. Mas tudo com cálculos. Então, por exemplo, se eles usaram o π, se eles usassem 3,1, ia chegar perto. Eles tinham que usar umas 2 casas ou 3 casas depois da vírgula para dar mais exato, tá? Então, quanto mais casas você usarem, mais preciso vai ser. Continuando, ainda na página 13. Atividade 3. Atividade 2 foi só falar sobre o π, né? Não teve exercício nenhum. Atividade 3. A representação de alguns números irracionais na reta numérica. Os números irracionais podem ser representados na reta numérica por meio de construções geométricas. Por exemplo,
você tem aí uma reta. Eu tenho aqui uma reta, certo? E ele quer falar para mim assim, ó, o ponto encontrado na reta numérica será o ponto do número irracional raiz quadrada de 2. Ah, então se eu tenho uma calculadora, o que eu faço? Eu vou achar a raiz quadrada de 2 na calculadora, quer ver? Deixa eu zerar aqui. Então, raiz quadrada de 2. Quantos que deu? Número irracional? Dá um número irracional, não tem fim. Mas para eu achar mais ou menos onde fica, eu vou procurar na 1,4. Então, 1 inteiro, um pouco menos da metade. Então, seria mais ou menos aqui. 1,4. Eu acho que é aqui. A 1,41, um pouquinho mais para o lado. Então, seria mais ou menos ali. Só que aí eu tive que ter um auxílio de uma calculadora. Ou eu memorizar que o raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41. Só que tem como eu descobrir desenhando? Tem. Porque eu quero descobrir raiz quadrada de quantos? 2. De 2. Então o que acontece? Se eu pegar e fizer um quadrado aqui, esse meu quadrado tem quantos de lado? Do 0 até 1, qual é o tamanho? Do 0 até 1. 1. É isso? 1. Do 0 até 1 é 1 centímetro. Ah, então é isso. E de altura? Se ele é quadrado, ele tem também 1 centímetro. E aqui? 1 centímetro. E aqui? 1 centímetro. Mas vai falar, mas professor, não ajudou em nada isso aqui. Ah, mas e se eu perguntar para você? Qual é o tamanho da diagonal dele? Qual é o tamanho da diagonal dele? A diagonal é um pouco maior. Então, quando você olha aqui, ele é um quadrado que foi cortado ao meio, atravessando aqui. Aí ele formou um triângulo de 1 centímetro de um lado, 1 centímetro do outro. Aqui tem um ângulo de 90 graus. E aqui tem a hipotenusa. O que é a hipotenusa? É o maior lado de um triângulo retângulo. É o maior lado. E aí Pitágoras inventou uma fórmula que ele fez isso aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma do cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Daí tem gente que fala cateto, mas cateto não é porco? Tem os porquinhos chamados cateto também, né? Só que aqui na matemática não. Cateto é os lados de um triângulo que não é hipotenusa. Quem é o A, Pedro? É o de baixo? É o 1 de baixo ou um de cima? É. E se a Manuela falasse que era o de baixo, tá certo também. Tanto faz quem é o A, quem é o B aqui. O importante é que se use os dois. Então, ó, por que isso? Que alguém fez uma seguinte pesquisa. Quando pegou um triângulo e fez um quadrado de um lado de um triângulo, quadrado do outro lado, e a hora que somou esses dois quadrados, ele deu certinho o quadrado da hipotenusa. Por isso que ele fala, o quadrado da hipotenusa é a soma dos outros dois quadrados. Então vamos resolver aqui. A hipotenusa eu não conheço, mas o cateto eu conheço. O cateto de baixo, então vamos falar que é 1. 1 ao quadrado. O outro cateto aqui é 1 também. 1 ao quadrado. Então ficou o quê? A hipotenusa, que é quem eu quero procurar, a hipotenusa é essa retona aqui, ó. Eu estou procurando ela. Hipotenusa ao quadrado é igual. Quantos que é 1 ao quadrado? 1 ao quadrado quer dizer que é 1 vezes ele mesmo. Quantos que dá 1 vezes 1? 1. Muito bem. Mais o outro aqui, ó, 1 ao quadrado. Quantos que dá 1 ao quadrado mesmo? 1. Então, hipotenusa ao quadrado é igual 1 mais 1? 2. Então quer dizer que ela ao quadrado aqui, ela vai ter 2 centímetros quadrados. Ah, mas não ajudou, eu não quero saber ela ao quadrado, eu quero saber ela normal. Que é o contrário do quadrado, pelo amor de Deus, não vai responder redondo. Tá? Nós não estamos falando de forma geométrica, estamos falando de potência. O contrário da potência é a radiciação, ou seja, a raiz. Não está elevado ao quadrado aqui? Eu vou passar para o outro lado. O contrário da potência é raiz. Qual é o tamanho dessa minha hipotenusa então aqui? Raiz quadrada de é um número irracional. Mas ela existe, ela está ali. Se você viesse, Pedro, vamos supor que isso aqui é um palanque segurando o outro. Aqui está preso numa ponta
Aqui tá. Se eu tirar esse palanque, o que vai acontecer com esse outro? Ele vai cair. E a hora que ele descer, ele vai mostrar certinho aonde é o tamanho raiz quadrada de 2. Entendeu? Eu vou fazer uma animação para vocês verem aqui, ó. Presta atenção. Olha lá. Desenhe um quadrado de lado 1, com os seus vértices no ponto 0 e 1, e seus lados sobre a reta numérica abaixo. Então aquele quadradinho que eu tinha feito vermelho ali, ó. Desenhei ele. Aí depois atravessei uma diagonal, certo? E aí em seguida, com a ponta seca de um compasso no ponto 0 e a abertura do compasso na medida da diagonal, ou seja, você vem com o compasso, coloca a ponta seca aqui, ponta seca é de ferrinho, e a ponta de grafite você vai abrir até aqui. Então você tem a abertura de raiz quadrada de 2. Aí você vai fazer um arco. Esse arco pode fazer assim, ó. Certo? E ele vai mostrar certinho onde que é a raiz quadrada de 2. Olha lá. Olha lá o arco. O compasso fez o arco. Aonde que está a raiz quadrada de 2? 1.4. Isso, no aproximadamente 1.4. Agora não é achômetro, eu não estou achando, eu estou provando que é ali. Porque eu usei instrumentos de medidas. É o compasso, no caso, para poder simular essa queda. Olha lá, achamos raiz quadrada de 2. Certo? Eu vou apertar pausa para vocês fazerem pelo menos esse desenho aqui para vocês lembrarem na hora da prova, tá bom? Já? Continuando. Página 14. Atividade 3.2. Para representar raiz quadrada de 3 na reta numérica, considere o segmento que vai do 0 até a raiz quadrada de 2, ou seja, nós já temos um lado aí, que vai do 0 até a raiz quadrada de 2, encontrado anteriormente, e construa um retângulo com base raiz quadrada de 2 e altura 1. Trace uma diagonal do retângulo e transfira a medida para a reta numérica iniciando no 0. Então parecido, ó. Nós vamos pegar o que já tinha. Você já tem esses aqui, não tem? Aí nós achamos a raiz quadrada de 2, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou construir um retângulo. Então eu vou fazer aqui primeiro a lápis, a caneta, prestem bem atenção. E a gente vai calcular o porquê que é aquilo. Então aqui, ó. Eu fazendo o retângulo de altura 1, que ele pediu, né? Altura 1. O lado tem que ter raiz quadrada de 2. Então é até aqui. Altura 1. O outro lado, raiz quadrada de 2. E vamos traçar uma diagonal aqui. A diagonal é essa aqui agora. Qual é o tamanho dessa diagonal? Vamos fazer a mesma conta que nós fizemos já hoje com Pitágoras. Agora não é um triângulo isósceles, ele tem 3 lados diferentes, certo? Aqui eu tenho 1 de altura e aqui eu tenho raiz quadrada de 2. E qual é a minha hipotenusa? Aí vocês vão ter que lembrar daquela fórmula. Hipotenusa ao quadrado é igual um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. A hipotenusa eu conheço o valor? Não, é quem eu estou procurando. Então, hipotenusa ao quadrado é igual. Quem que vai ser o A? Pode escolher. Raiz quadrada de 2 ou 1? 1. Então, beleza. 1 ao quadrado mais. E agora, quem é o outro cateto? Raiz quadrada de 2. Mas isso aqui é elevado ao quadrado. E agora? Uma coisa está fácil, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual. 1 ao quadrado é 1 vezes ele mesmo. Vai dar 1. E agora, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Dá quantos? Vou ajudar vocês numa recordação aqui, ó. Raiz quadrada de 4. 2. É 2. Por quê? 2 vezes 2 dá 4. Muito bem. Raiz quadrada de 9. 3, porque você achou 3 vezes 3 dá 9, certo? Agora,
raiz quadrada de 2 vai dar um número irracional, que vezes ele mesmo vai dar raiz quadrada de 2. Então veja bem, raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Raiz quadrada de 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Raiz quadrada de 2 é aquele raiz quadrada de 2 vezes ele mesmo. Então, quando você tem, presta bem atenção nessa dica, raiz quadrada de 8 elevado ao quadrado, aqui teria o número 2. Quando você tem uma raiz quadrada elevada ao quadrado, você faz isso aqui, ó. Corta, corta, quem está lá dentro é a resposta. Raiz quadrada de 5 ao quadrado, como que fica? Corta, corta, é o 5, muito bem, entenderam? Então, raiz quadrada de 2 ao quadrado, 2, só isso. Ah, professor, mas não acredito muito no você não, né? O Pedro duvida muito da gente. Então vamos lá, vou fazer mostrando aqui, Pedro, ó. Veja bem, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é igual a, viu? É ele mesmo, tá bom? Quando é raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Se for raiz cúbica de 5 elevado a 3, raiz de 3 e elevado a 3, corta, corta, quem está lá dentro que sai fora, tá bom? E agora, estamos quase terminando minha conta ali. Agora, a hipotenusa, quem eu estou procurando, ao quadrado é igual 1 mais 2, 3. Eu não quero saber a hipotenusa ao quadrado, eu quero saber a hipotenusa normal. O 3 já está lá. Quem é o contrário da potência mesmo? 2. Raiz. Como é elevado a 2, raiz quadrada. Se fosse elevado a 3, era raiz de índice 3, tá bom? Então, qual é o tamanho dessa diagonal aqui? Raiz quadrada de 3. Aí eu pego o compasso, faço a circunferência e vou achar o que é. Então vamos mostrar os efeitos especiais aqui, ó. Olha lá. Fazendo o retângulo agora. Desenhei o retângulo de 1 centímetro de altura e comprimento raiz quadrada de 2. Tem a diagonal, pego o transferidor e o compasso, desculpe, e faço a circunferência. Aonde que ele vem bater aqui é o raiz quadrada de quantos? De 3. Certo? Olha lá, raiz quadrada de 3, tá bom? Podem fazer em cima do mesmo desenho, certo? Olha lá, aquele do 0 até aquele ponto é o tamanho de raiz quadrada de 3. Aperto pausa na gravação para vocês fazerem. Atividade 4. Os números reais. 4.1. Em cada afirmação abaixo, indique se é verdadeira ou falsa, justificando cada uma. Então, além de indicar, a gente tem que justificar. 11 sétimos é um número irracional? Não, tá certo. Isso aqui é falso. Por que ela é falsa? Porque todo número que é representado em fração, com o número inteiro em cima e o número inteiro embaixo, ele é racional. Ele pode dar uma dízima periódica, mas ele é racional, tá bom? Então todo número racional dá para representar por uma fração. O número inteiro em cima, o número em baixo. Olha lá, a resposta é falsa. Toda fração é uma representação de um número racional. Lembrando que uma fração tem como numerador e numerador números inteiros, numerador e denominador números inteiros. Nunca será um número irracional. Neste caso, esse número é uma dízima periódica. Por que ele é uma dízima periódica? Ó, toda fração é uma divisão, 11 dividido por 7 deu 1,5714228. 5714228, 57, viu? Começou a repetir ali.
O período que se repete infinitamente é esse daqui, ó. Ele se repete infinitamente, tá bom? Então ele não é um número irracional, ele é uma dízima periódica e toda dízima periódica é um número racional. A letra B. A soma de dois números naturais resulta sempre em outro número natural? Se eu somar dois números naturais, ele vai resultar sempre em um número natural? Ou pode ser que não seja um número natural? Natural? É. Pense comigo. Qual número somado com outro número natural não dá um número natural? Acho que não, né? Os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 até o infinito. Se você escolher qualquer um e somar com qualquer outro, ainda vai dar um número natural. Por exemplo, 10 com 20. Deu um número natural. 50 com 3. 53. Deu um número natural. Então toda vez que você soma dois números naturais, a resposta vai dar um número natural. Então isso aqui é verdadeira. A afirmação é verdadeira, pois sempre que somamos dois ou mais números naturais, o resultado sempre será outro número natural. Letra C. E agora? Menos 10 quartos é um número inteiro? É? Vamos fazer essa divisão. Número inteiro pode ser número negativo, né? Então pode ser que seja mesmo, porque ali ele está falando que é negativo. Mas vamos fazer a conta. 10 quartos é uma fração, e fração, toda fração é uma divisão. 10 dividido por 4. Quem vezes 4 dá perto do 10 sem passar? 2. 2 vezes 4 dá 8. 10 que tira 8? 2. Tem mais alguém para baixar? Não. Se deu resto, já não é inteiro. Se desse resto 0, era inteiro. Mas eu posso continuar. Ó, põe uma vírgula, acrescenta um 0. Aí 5 vezes 4 dá 20. Então, 10 quartos negativo é a mesma coisa que menos 2,5. E 2,5 negativo é inteiro? Não, que o inteiro não tem vírgula, tá bom? Se tivesse, seria 2,0, daí é inteiro, porque o zero não conta nada, né? Depois da vírgula. Então aqui a resposta é falsa. É o número racional, certo? Pois, ao executarmos a divisão, resultará no decimal menos 2,5. Por isso que ele não é inteiro, porque ele tem casas depois da vírgula. D. Todo número natural também é um número racional? Sim ou não? Todo número natural também é um número racional? Lembre daquela brincadeirinha. Todos os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, até o infinito. Os números inteiros, pegou todos os números naturais e mais os números negativos, que é inteiros. Aí, todos os números naturais, os inteiros e mais os números com vírgula, são chamados de números racionais. Então, é a mesma coisa que falar assim, natural, são quem nasceu em Guapiara, são os guapiarenses. Todo guapiarense também é o quê? Paulista. E todo paulista também é brasileiro. Mas todo brasileiro é guapiarense? Não. Tem gente que mora em outros estados, tem gente que mora em outras cidades. Mas, seguindo por essa regra, seria a mesma coisa que eu falar assim para vocês. Todo guapiarense é brasileiro? Todo guapiarense é brasileiro? Sim. Tá? Então aqui todo número natural é racional? Verdadeiro. Sim. Pois. Sim, todos os números, todo número natural também é um número inteiro, que por sua vez também é um número racional. Aí alguém pode falar assim, mas professor, o número racional são todos os números que dá para representar por fração. É verdade. Eu quero perguntar para vocês, qual é o número do 4 meios? 4 dividido por 2 dá? 2. 2. Então,
o número natural 2 pode ser representado de forma de fração. E todo número que pode ser representado de forma de fração é um número racional. Tá bom? Alguma dúvida aqui? Não? E a letra E, que eu acho que deve ser a última ou a penúltima. A divisão de dois números inteiros resulta sempre no número racional? Verdadeiro ou falso? A divisão de dois números inteiros, número inteiro em cima, número inteiro embaixo, ele é o número racional? Sim. Porque todo número que você consegue representar por fração, ou seja, uma divisão, ele é número racional. Então é verdadeiro. Verdadeiro. Resulta em um número natural, ou em um número decimal exato, ou em uma dízima periódica. Ou seja, toda fração vai resultar ou um número natural, ou um decimal exato, com vírgula, né? Ou um decimal com dízima periódica. Sendo assim, será racional. E a letra F, a última. Agora quero ver. A altura de uma pessoa em metros pode ser expressa por um número racional? E agora? Minha altura, cadê minha caneta? É de 1,72 metros. 1,72 metros. É 1,72 metros. Ou seja, eu teria 172 centímetros, mas eu estou falando em metros. Como que eu poderia representar em forma de um número racional? E agora? Se todo número racional pode ser representado em fração, eu consigo montar uma fração para dar isso daqui? A fração tem que ser números inteiros. Então seria 172 dividido por quem? Para dar 1,72. Dividido por 2 vai diminuir meu tamanho. Dividido por 1 dá 172 do mesmo jeito. Começa com 1, mas tem mais algumas coisas para o lado de cá. 100. Por que 100? Porque 100 vai fazer a vírgula andar duas casas. É isso mesmo. 172 dividido por 100 dá 1,72. Então a resposta é verdadeiro. Pois a medida pode fazer parte dos conjuntos racionais positivos. Aí tem o G ainda. O número, como que é o nome dessa letra aqui mesmo? O número π pode ser representado por meio de uma fração sem aproximação? Falso, porque ele é irracional. Não dá para representar ele por fração. Ele é irracional. Falsa. O valor de π é um número irracional, ou seja, não pode ser representado por uma fração sem aproximação. Vou apertar pausa aqui para vocês fazerem o registro. Atividade 4, ainda, números reais, página 14. 4.2. Considere os números abaixo e indique quais conjuntos numéricos eles pertencem, justificando a sua resposta. Então tem esses números aí, certo? E aqui tá os números, ó. Naturais é o roxinho, os inteiros é o verde, o vermelho é os racionais e o laranja ali é os irracionais. Então menos 2, ele é o que na opinião de vocês? Ele é um número irracional, ele é um número racional, ele é um número inteiro ou natural? Irracional, número 2? Não, é racional. Ele é racional, mas antes de ele ser racional, ele é o quê? Inteiro, porque ele não tem vírgula. Então, olha lá, o número menos 2 é o número inteiro. E se ele é inteiro, automaticamente ele é racional. Que todos os números inteiros são racionais. O menos 3,7, ele é um número natural? Não, porque ele é negativo. Ele é um número inteiro? Não, porque ele tem vírgula. Ele é um número racional? 3,7 negativo. É, porque ele tem fim. E ele, mesmo que ele não tivesse fim, se ele tiver um período, ele é racional. Então ele é racional, o 3,7 negativo. O menos 3/7. Se ele é representado por fração, o que ele é?
Não, irracional é um número que não tem fim. E todo número racional dá para representar por fração. Não, ele é um número racional, porque ele é representado por fração. E ao você dividir ele não dá um número inteiro. Então por isso que ele pertence aos grupos racionais. E o 1? O inteiro? É inteiro. Além de inteiro, ele é o quê? Racional. Natural. Então ele é natural, inteiro e racional também. Porque ele está dentro do natural. Todo número que é natural, ele é considerado inteiro e racional também. Tá bom? E o menos 0,3333333333. Depois, ó, 0,3333. Quem é o próximo? 3. Se você conseguiu acertar quem é o próximo, ele é racional. Tá? Isso aqui em fração, ele ia ficar menos 1 dividido por 3. Aí, então, ele é racional. Raiz quadrada de 2. Irracional, porque ele não tem fim e não tem período. Não se repete período nenhum. Então, ele é irracional. Raiz quadrada... não, raiz quadrada de 2 não. Pi. Ele é o quê? Irracional. Também não tem fim. Já acharam 3 trilhões, né? Nós vimos no texto. De casas depois da vírgula e não acharam o fim dele. O 5. 5 é inteiro? É inteiro. Além de inteiro, ele é natural, inteiro e racional. Muito bem. Ele é natural e todo número natural é inteiro, todo número inteiro é racional. 2030 É tudo isso mesmo. é natural, Inteiro. que é inteiro e racional também. 35% ele é racional, porque 35% é uma fração. 35 dividido por 100, que vai dar 0,35. Então ele é racional. Raiz cúbica de 5. Um número que vezes ele mesmo, vezes ele mesmo, vezes ele mesmo vai dar 5. Irracional. Irracional, não vai ter fim. Tá bom? E aquele último ali, ó, 0,00010203. Parou ali. Natural não, porque natural são números inteiros positivos. Irracional? Irracional não, porque ele para ali. Se ele termina ali, ele é racional, ele para ali, ele termina ali. Não tem os 3 pontinhos, é isso mesmo. Ele é um número racional, tá bom? E ficou fora do vermelho ali, mas ele é racional. E por aqui temos uma tabelinha aqui, que na próxima aula eu paro para vocês fazerem o registro. Para quem assistiu pelo YouTube, nós terminamos a atividade 2 hoje. Os alunos que faltaram deverão assistir e colocar as atividades em dia. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. E